Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma HR Talk, uma iniciativa conjunta da Randstad com a Human Resources. O nosso tema hoje, o mote para esta conversa, são os resultados do Randstad Employer Brand Research, que foram divulgados recentemente. O que será que o talento realmente procura e o que define o trabalhador ideal é o que vamos tentar perceber. Tenho 3 convidados, 2 de empresas que foram distinguidas neste ranking como as empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal. Pedro Henriques, diretor de Recursos Humanos da Siemens. Ana Rita Lopes, diretora de Pessoas, Cultura e Desenvolvimento da Delta Cafés, Grupo Naveiro. E também o Pedro Sousa, Sales Manager and Enterprise Talent Solutions Director da Randstad Portugal. Olá Pedro, bem-vindo. Bem-vindos a todos, obviamente. Pedro, começamos por ti, para percebermos aqui, para termos aqui alguns dados para dar início a esta conversa. Que resultados é que destacarias deste ano e também que principais diferenças em relação a resultados de anos anteriores? Muito bem. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. O que salta à vista no survey ou no research deste ano é uma consolidação daquilo que são os fatores mais valorizados pelos profissionais portugueses. E destacamos aqueles que já os conhecemos, portanto, quer o salário e benefícios, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e aquilo que é o ambiente de trabalho como os fatores mais destacados e aquilo que continuam a ser mais valorizados. E aqui nota-se uma consolidação destes fatores como aquilo que os profissionais mais valorizam nas empresas. Por outro lado, o que verificamos também é que começa a existir um grande distanciamento, portanto, aqui alguma diferença entre aquilo que as empresas estão, de facto, a oferecer e aquilo que os profissionais valorizam no seu dia-a-dia. Em fatores, por exemplo, como o salário, em que realmente a expectativa dos profissionais é mais elevada nesta altura e verifica-se aqui algum fosso e alguma insatisfação nos profissionais, pelo menos declaram isto quando os contactamos e quando os abordamos, e começa-se a ver, principalmente no tema do salário, alguma diferença entre aquilo que é a expectativa dos profissionais em relação àquilo que as empresas têm disponibilidade para oferecer ou que realmente oferecem. Curiosamente, embora pese este fator tenha um grande peso, verificou-se uma estabilização naquilo que são as intenções de saída por parte dos profissionais das empresas, portanto houve até uma ligeira redução, e quanto às saídas efetivas, elas ficaram também muito estáveis quando comparadas com o ano passado, ou seja, temos a insatisfação a aumentar em relação à expectativa e aquilo que as empresas oferecem em fatores como o salário, mas por outro lado vemos que está mais estável aquilo que é a permanência na empresa e por outro lado a intenção de saída está também com uma redução muito ligeira face ao ano passado. Já vamos tentar perceber aí esses diferentes fatores, aí esses dados que se destacam, mas Rita, começo por te perguntar se estes dados e os dados do estudo, não só estes, os dados mais globais, se estão em linha com aquilo que é a vossa percepção de mercado. E o que é que destacarias também em relação àquilo que percepcionam como a evolução de expectativas dos profissionais? Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. De facto, corresponde àquilo que é a percepção que nós temos do contacto que vamos tendo com os candidatos ao longo do ano e que aqueles que depois se vêm a tornar colaboradores, o estudo vem, de facto, ao encontro daquilo que o nosso dia-a-dia nos tem dito. Se tiver que destacar dos fatores que estão no top 5, eu destacaria, de facto, o tema projeto e desafio profissional. Vou deixar de lado o salário, porque isso é um fator higiênico e sabemos todos que ajustamos o nosso nível de vida na semana seguinte àquilo que é o aumento e de facto é se calhar o fator que as empresas mais conseguem igualar quando querem. Portanto, vou deixar esse fator de lado, sendo ele o mais importante e continuará sempre a ser o mais importante nos estudos e todos os anos ocupa o primeiro lugar, nós sabemos disso, mas de facto o que se nota cada vez mais é a exigência dos profissionais que depois se juntam às empresas em conhecer o projeto onde vão estar inseridos, o desafio que lhes vai ser dado, os mecanismos que vão ter à disposição deles para desenvolver esse trabalho, a liberdade para atuar sobre determinadas áreas para as quais estão a ser contratados, são cada vez mais exigentes de procurar informação sobre o projeto e o desafio que vão ter em mãos nos próximos tempos. Em concreto. Bem, Pedro, e na Siemens, o que é que tem guiado a vossa estratégia de employer branding? Quais é que têm sido aqui os principais desafios? Depois já vamos tentar concretizar os temas que o Pedro falou. Respondendo com o chavão, temos procurado dar autenticidade, ou seja, são os colaboradores que explicam os projetos que fazem, são os colaboradores em comunicação no branding, nas universidades e em todos os setores onde vamos, são os colaboradores que explicam os projetos. A empresa explica só o propósito,
claro, é um chavão, mas é o quê? Qual é o nosso papel nas sociedades inteligentes, por exemplo? Qual é o nosso papel com a energia, a produção, a distribuição e todos estes sistemas que são altamente críticos na sociedade? Portanto, como é que impactamos as pessoas, como é que impactamos a sociedade? Isso tem que se perceber muito bem. Eu quase que me atrevia a dizer que o employer branding não é comunicação da empresa, porque não está lá a empresa, está lá as pessoas e aquilo que elas fazem, e não é comunicação porque são as pessoas a falar sobre o seu trabalho. Se calhar também é comunicação, não quer fazer jogos de palavras, mas é menos empresa e menos comunicação e mais partilhar, falar das experiências que se tem, daquilo que se conseguiu, daquilo que não se conseguiu, de modo que quem ouve se possa identificar e ter vontade de também fazer o mesmo. E sentes que é de facto isso que é valorizado pelas pessoas, perceber o propósito da empresa, que é... É crítico. Porque é importante, o que é da importância do que fazemos com a área da energia? Numa cidade inteligente, qual é a otimização de custos e a melhoria em termos de energia que é possível fazer e de funcionamento da própria cidade? Em todos os setores, que vai do tráfego automóvel ao consumo da energia, à otimização das articulações da mobilidade dentro da cidade, de todos esses pontos. Portanto, é muito propósito. E se conseguimos, o nosso objetivo é uma palavra, que é a autenticidade. E daí então teres mais os colaboradores e as pessoas que trabalham com vocês a tentar passar essa mensagem, não propriamente uma comunicação corporativa, não é? Exatamente. Isso. Pedro, referiste aqui um dado que eu acho que de facto se destaca no estudo, que não é propriamente um aumento da insatisfação, mas há aqui enfim, há um desalinhamento entre aquilo que os profissionais classificam como os 3 fatores que consideram mais importantes no trabalhador ideal e são também aqueles que aparecem pior classificados na base da pirâmide como aquilo que identificam na sua empresa. Isto significa o quê? Que as empresas estão a falhar naquilo que as pessoas realmente querem? O que é que se pode fazer em relação a esta dicotomia? Sim, diria que as empresas não estão a falhar, estão a fazer muita coisa bem feita e principalmente aquilo que são os fatores secundários, eles estão a ser cumpridos e nota-se também no estudo que são claramente valorizados, estão lá e as pessoas sentem que lá estão. Agora, quando estamos a falar, por exemplo, e voltamos ao tema do salário, e concordo plenamente com o que diz a Rita, que o salário é o que é e normalmente até o pomos um pouquinho de lado para quando estamos a avaliar o estudo, mas não podemos deixar também em mente que estamos a competir cada vez mais com uma economia global, com outros países, com outras capacidades e temos também que nos dotar de ferramentas, se não podemos ir ao salário, temos que nos dotar de outras ferramentas também que nos ajudem a fazer este caminho. Já foram aqui falados alguns aspectos que são importantes e continuam a ser altamente valorizados. Um deles é o tema da transparência da carreira, do plano de carreira, ter uma percepção daquilo que o espera no futuro, que o espera para os profissionais no futuro. O tema do propósito, perceber qual é o propósito, qual é a função, o que é que eles estão a contribuir para a empresa como um todo, é algo que continua a ser extremamente valorizado e diria que aqui as empresas estão a fazer este investimento, mas quando temos um contraponto de salário que é mais difícil de ser corrigido, claramente que estes são os fatores que estão mais na nossa mão, enquanto empregadores, de conseguirmos corrigir. E até no segundo ponto, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que sabemos, e falamos muito sobre isto, mas quando falamos sobre teletrabalho ou políticas de trabalho remoto, estamos a falar com uma franja muito pequena daquilo que é a nossa massa de trabalhadores e que, em alguns casos, naquelas que são as funções mais operacionais, se traduz, por exemplo, numa gestão mais eficiente de turnos, nos períodos de descanso entre os turnos, que também são valorizados e as funções mais operacionais que não têm acesso a estas políticas de trabalho remoto valorizam e as empresas podem também, e devem, e algumas têm, com certeza, atenção a estes aspectos que são, de facto, diferenciadores e ajudam a balancear aquilo que, efetivamente, é mais difícil. Mas é esse, a seguir ao salário, é precisamente do equilíbrio também que está mal classificado, não é? Exatamente. Aqui muito focado mais uma vez, nós temos muitas políticas e vemos as empresas para as funções mais corporativas, mais funções de escritório, onde praticamente todas as empresas têm uma política, mais à direita, mais à esquerda, todas alinham e têm a sua política. Agora sabemos que nas funções mais operacionais não tem acesso, não é possível trabalhar, quando está num operador de fábrica, de logística, não pode efetivamente trabalhar a partir de casa, não é possível. Logo, esta componente, por exemplo, da gestão dos turnos, uma gestão eficiente, esta empatia, esta capacidade também de ouvir as pessoas e de ter um trabalho mais ajustado àquilo que é a vida de cada um dos nossos trabalhadores, é um fator que pode ser muito importante e valorizado.
pode trabalhar mais. Rita, não é segredo para ninguém, vocês desde o início e mesmo na altura da pandemia, que este tema estava super na moda do trabalho híbrido e remoto, a Delta nunca o escondeu que não é essa a vossa filosofia, a vossa maneira de estar, e nem por isso deixaram de conquistar o primeiro lugar aqui no ranking das empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal. Mas o que eu te perguntava era que, tirando o salário, obviamente nunca ninguém vai estar satisfeito com aquilo que ganha, não é? Faz parte da condição humana, independentemente de Portugal poder não estar bem classificado nessa matéria, mas que outros pontos de ruptura é que identificas aqui na expectativa dos colaboradores e daquilo que a empresa oferece, sendo que no vosso aspecto, no vosso caso, se calhar este tema do teletrabalho acaba por não ser um não tema, porque sempre foi essa a vossa postura, mas... Então, eu responderia a isso, que é, a partir do momento em que o colaborador está connosco, ele já aceitou que essa é a nossa política, não é? Porque nós somos muito transparentes na fase de contratação e explicamos qual é a nossa proposta de valor. E para nós, e provavelmente ainda vamos falar disto ao longo da nossa conversa, quando nós falamos em equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e o estudo da Randstad vem especificamente até trabalhar este tema, e se fizermos um zoom in aí, percebemos que equilíbrio entre a vida pessoal e profissional não é teletrabalho. Certo. É muito mais do que teletrabalho, vai muito mais além, e isso é uma pequena franja do equilíbrio. Pode estar em teletrabalho e não haver equilíbrio nenhum, não é? Exatamente. Portanto, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é muitas vezes respeitar o meu tempo pessoal, é poder proporcionar outras medidas que englobem tudo aquilo que eu tenho para além das minhas 8 horas de trabalho e toda a minha família. Portanto, isto também é equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E, portanto, quando isto, retomando o raciocínio que estava a seguir, quando o colaborador decide fazer parte da nossa empresa, ele já sabe que esta é a nossa forma de trabalhar, que nós não temos teletrabalho, temos flexibilidade, que é outra coisa diferente e igualmente importante. Mais importante, eu diria. Muito mais importante e que permite cada um gerir este tempo pessoal e profissional um pouco ajustado à sua realidade. O que eu acho que é verdadeiramente um ponto de ruptura é quando nós não oferecemos aquilo que dizemos que vamos oferecer. Quando nós oferecemos ou nós propomos um projeto que depois, no final do dia, não vem a concretizar, seja porque não disponibilizamos os meios humanos, os meios técnicos, um bom ambiente de trabalho, aí eu acho que já perdemos o colaborador, que é nós não estamos a oferecer aquilo que lhes dissemos que iríamos oferecer. E, portanto, aí há um desajuste claro e há um falhar de todo o compromisso, de todas as expectativas que podiam ser feitas. E dificilmente isso é recuperável. A partir do momento em que esse ponto de ruptura acontece, há uma quebra quase de confiança, não é? Eu venho com um propósito, venho com um projeto e no final do dia não é nada disto que está a acontecer. E, portanto, eu acho que esse é o fator, além de ser um dos top 5, o projeto, acho que é o fator que de facto mais difícil de recuperar quando nós não entregamos aquilo que propomos entregar. A autenticidade também um bocadinho. Sem dúvida. Aliás, o Pedro, eu não querendo aqui ocupar o espaço, mas o Pedro referia a autenticidade e eu concordo integralmente com o que o Pedro diz, não há ninguém melhor embaixador das nossas empresas do que os próprios colaboradores. Nós temos, em paralelo aqui com o exemplo que o Pedro deu, uma campanha de comunicação interna. A nossa campanha de comunicação interna são rostos humanos, são pessoas de verdade que existem na organização, nos vários setores, seja na fábrica, na distribuição, nos escritórios centrais, e são eles que contam a sua história do que é viver na Delta. Portanto, eu acho que esta autenticidade, não posso estar mais de acordo com ela. Que faz a diferença. Pedro, vocês contratam anualmente largas centenas de profissionais, pelo menos tem sido assim nos últimos tempos. Dirias que é mais atualmente desafiante, não lhe vamos chamar difícil, recrutar ou fidelizar as pessoas? E por outro lado, eu penso que vocês recrutam maioritariamente nas faixas mais jovens. Se sentes diferenças aqui a nível das expectativas nas diferentes gerações? É muito aliciante. É mesmo. Atrair vem muito do employer branding e da reputação que temos, ou seja, quando nós começamos um processo de seleção, como temos a vantagem de já ter a marca, já temos a marca, já nos conhecem, temos a parte inicial do trabalho feito, que fizemos na pergunta anterior, employer branding. Exatamente. Portanto, essa parte, para o atrair, sinto que estamos normalmente numa posição forte, ou pelo menos com condições de ir ao mercado, e de admitir centenas de profissionais de áreas da IT e de outras especializações e de engenharias e de o poder fazer. Na retenção também, mas aí entramos na questão, por exemplo, de, neste momento, já passámos os 20% de geração Z, Millennials e geração Z, e é mesmo preciso perceber ou entender e trabalhar com este grupo. É muito aliciante, é muito interessante, digo já que gosto muito mesmo, se calhar é o primeiro desafio profissional que tenho, talvez seja esse, que é
como é o maior desafio atualmente é esta questão das gerações. Porque se estamos a crescer 7 ou 8 ou 9% ao ano nos colaboradores geração Z, em 5 anos são 50%. E, portanto, a nossa empresa está a fazer projetos, a apresentar projetos, a ir a concursos, e quem vai fazer os concursos é a geração Z. Que quer o quê? Olha, quer informalidade. Quer o quê? Menos regras. Quer e mais o quê? resultados. Mais resultados. Quer o quê? Menos procedimentos, quer menos distância hierárquica, quer mais comunicação. Temos que ouvir melhor, que é uma vantagem. E depois tem muito compromisso. Não é Eu ia perguntar isso. Algumas empresas queixam-se, enfim, entre aspas, que exigem muito e depois, ao nível do compromisso, se calhar não entregam tanto. Porque querem um compromisso de outra época. É um compromisso só naquele momento. Não, de outra época e de outra geração. É que há muitas formas de fazer o compromisso. Eu sinto e vemos e temos equipas e projetos altamente comprometidas, mas não funcionam com as variáveis tradicionais, em vários aspectos. Mas se a performance é mesmo chave, a entrega do projeto é mesmo o que conta e não o modo como se lá chegou. E há um ponto que este aqui é pouco objetivo, que é, há um espírito positivo que se respira no ar e nós temos que o saber criar. E não é dar palmadinhas nas costas a todos, não é assim, mas é um ambiente de desafio, de apoio, de realização, de celebração. Aquelas fases todas que às vezes estão nos manuais e que nós nos esquecemos, até porque não há tempo ou por qualquer outra razão, fazer aquilo tudo. Portanto, há um ambiente que se respira. Eu às vezes digo na brincadeira, há um vírus que anda no ar e quando aquilo pega, sim, as pessoas fazem mais... Pronto, mas isso funciona para o bem e para o mal, não é? Portanto, sim, é preciso ter cuidado. Quando funciona bem, as equipas vão muito mais longe até do que nós planeámos. Mas então sentes que há de facto aqui uma mudança um bocadinho de paradigma para fidelizar os profissionais naquilo que, com a entrada dessa nova geração? Informalidade, distância hierárquica muito menor, direto ao assunto e quer o propósito, perceber para que é que está a fazer as coisas. São alguns dos aspectos e há outros. Muito mais rápido, menos paciência para esperar uma decisão. Vai ao nível hierárquico A, porque vai ao B para assinar e o C para aprovar. Não tem paciência. E eu percebo, muitas vezes eu percebo. Olha-se para aquilo, andamos a brincar o que há, as aprovações. Tem boas explicações, mas não tem valor acrescentado. E, portanto, é um grande desafio. Portanto, também traz muito aqui uma aprendizagem interessante. Pedro, também já falaste aqui, falámos aqui não tanto de insatisfação, mas deste alinhamento, mas a verdade é que a intenção de mudança, eu penso não estar enganada, que diminuiu neste estudo. Isto significa o quê? Que é pelo contexto, enfim, a nível económico, e que há aqui maior prudência, portanto há maior receio de fazer a mudança, há de facto uma maior motivação e os níveis de satisfação estão mais elevados em variáveis importantes, ou estão só mais comodistas e não querem mudar? Há agora uma nova tendência, há sempre assim uns palavrões novos que vão surgindo, agora é o job hugging, já não é o job hopping, é o job hugging. Mas de facto, se calhar, se não for pelos melhores motivos, ou seja, se as pessoas estiverem a ficar, mas não pelos melhores motivos, não por estarem motivadas e identificadas com a empresa, isto pode ter aqui um impacto que acaba por ser também negativo, apesar das pessoas estarem a ficar. Como é que vocês fazem a leitura do mercado aqui nestas... Aquilo que são conjugados e a nossa leitura inclina-se claramente para alguma prudência por parte dos profissionais em mudar nesta etapa, porque verifica-se aqui, às datas de hoje, o cenário macroeconómico não é favorável, o custo de vida aumentar, a inflação, as taxas de juro, e as pessoas procuram refugiar-se naquilo que têm e estarem menos propensas a arriscar e procurar uma alternativa nova e arriscar num mundo novo. Esta é a nossa leitura, os dados apontam claramente para aí. Agora não esquecer que isto é um estudo macro, nós estamos aqui com duas empresas claramente com uma posição no ranking muito, muito positiva, portanto podem não ter esta leitura, é um estudo de percepção, portanto isto é aquilo que os profissionais nos dizem, mas claramente aquilo que é a leitura inclina-se para alguma estão mais comedidos na altura de decidir mudar de emprego devido àquilo que é o contexto macroeconómico. Rita, sentem isto nas vossas pessoas? Vocês, enfim, aqui se tivermos em consideração, já falaste aqui que sentes que é sobretudo o projeto que as pessoas valorizam. Acho que é também aqui interessante e louvar ser uma empresa nacional que está aqui destacada entre grandes empresas multinacionais que estão no ranking. Portanto, qual é que o fator, e sentem de facto que as pessoas estão um bocadinho mais prudentes
até se calhar naquilo que exige ou na forma como abordam? Sentes aqui alguma diferença de recente neste... Na realidade, o nosso turnover é um turnover... Se nós temos turnover, obviamente, e eu acho que o turnover é positivo nas organizações, mas é um turnover saudável. Saudável. Okay? Uhum. Portanto, E tem sido assim historicamente, não é? Tem Não houve sido uma... assim historicamente. Não encontro aqui este ano, não temos algum mais receio das pessoas mudarem. Não. Agora, respondendo àquilo que nos parece a nós também, que é um fator de sucesso, é de facto quando olhamos para o top 5 dos principais motivos, de facto, acho que nós conseguimos fazer check nas boxes todas, ou seja, isto é um blend de desafios e de atividades e de políticas também que vamos pondo ao dispor dos colaboradores. O salário tem que ser um salário justo, nem para cima nem para baixo, para não desvirtuar o mercado. O projeto tem que ser um projeto desafiante, temos que proporcionar meios aos colaboradores para que eles os possam realizar, sejam mais uma vez humanos ou materiais, num bom ambiente de trabalho, num ambiente de trabalho saudável, que as pessoas tenham vontade de ir para lá trabalhar todos os dias sem ir com um sacrifício, em segurança, e aqui um exemplo claro disto é quando nós fazemos a mensagem do CEO, é dada a perspectiva de onde é que estamos, o que é que foram os resultados dos últimos tempos e qual é os objetivos futuros, para onde é que estamos a caminhar. Quando o Dr. Rui Miguel Nabeiro, enquanto CEO, na mensagem, e várias vezes passa que nós queremos ser o top 10 mundial de marcas de café, nós estamos a dar um futuro àquelas pessoas, estamos a dar solidez e segurança também, e um objetivo, não é? E com equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e como disse há pouco, há aqui vários fatores que, do nosso ponto de vista, contribuem para este equilíbrio, não só a flexibilidade que damos, fazer eventos que incluímos a família, seja o Family Day, seja as colónias agora no verão, que há sempre dificuldade onde deixar as crianças e, portanto, isso é um fator de instabilidade para o colaborador. Portanto, quando olhamos para os principais fatores, a nossa proposta de valor, quando contratamos alguém, de facto, toca estes vários fatores. E eu acho que é isso que fará sempre a diferença entre as várias empresas, porque só é muito fácil também de competirmos, e se for salário, então é muito fácil de competir. Quando nós fazemos Mas não é sustentável, não é só o salário. Quando nós fazemos um blend, a fidelização acaba por se tornar mais robusta e mais consistente. E acho que tem sido assim, historicamente. Tem sido isso, sim. Agora, Pedro Sousa, agora só para falarmos aqui do salário que começaste logo por referir, e independentemente, obviamente, que é verdade, esse fator tem que lá estar e tem que ser competitivo, mas de facto Portugal, isso é aqui um déficit, se pensarmos no mercado global e de competitividade a nível internacional. Sendo o fator mais valorizado pelos profissionais, é de facto aquilo que motiva, na maior parte das vezes, a saída das pessoas das empresas, ou seja, que justifica aqui estes 23% que planeiam mudar de emprego nos próximos 6 meses. E, por outro lado, como é que as empresas podem, se em Portugal como é que conseguimos dar resposta aqui a esta competitividade internacional, visto que não há aqui grande margem para que os nossos níveis de produtividade também são mais baixos, portanto, não é expectável que, pelo menos a curto prazo, nós consigamos acompanhar aquilo que é a média europeia, não é? Para falarmos aqui mais perto de casa. Sim, o estudo diz-nos isso mesmo, ou seja, 23% dos profissionais dizem que nos próximos 6 meses tencionam sair por questões relacionadas com o salário, 50% dizem que saíram por este mesmo motivo, portanto, isto acontece. Agora, sabemos também que vivemos onde vivemos, estamos no país que estamos e que não vamos sair muito disto naquilo que diz respeito às políticas de salário. Portanto, uma coisa que o estudo nos diz também é que toda a nossa população portuguesa valoriza muito aqueles que são os fatores secundários, e já falamos sobre muitos deles, e com casos de sucesso muito relevantes, e é aqui que as empresas têm que focar. Portanto, se não conseguimos ir para o salário, sabemos quais são os fatores secundários que também são muito bem avaliados, e, mais uma vez, a progressão da carreira, a clareza, a transparência, o propósito, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que não significa só teletrabalho, e muito bem referido aqui pela Ana Rita. Portanto, são tudo fatores que as empresas podem trabalhar e podem desenvolver, com vista a melhorarem também aquilo que é o seu employer branding e garantirem que têm um conjunto de evangelizadores da marca enquanto marca empregadora, que os ajude também a mudar esta tendência, aquilo que é a visão que o mercado tem sobre as empresas. Mas da vossa percepção de mercado, as pessoas quando mudam mais aqui em Portugal, e enfim, por isso às vezes a mudança pode não ser significativa, pode ser salarial, mas pode não ser uma coisa significativa, ou é mais para fora,
diferenças? Qual é que é a vossa percepção? Depende muito aqui, entramos muito na função, sim. Okay. Em funções como digitais estão mais abertas e aqui há mais procura internacional e é mais fácil ser um nómada digital a trabalhar a partir de Portugal para o mundo. Certo. Em funções mais operacionais, aí já não existe essa disponibilidade. Portanto, depende muito daquilo que são as funções, mas o que verificamos é que, para já, as pessoas estão a procurar menos esta alternativa e a ficarem, pelo menos, está relativamente estabilizado. Exatamente. Pedro, e sendo a Siemens uma multinacional, sentes que, estando em Portugal, tem aqui um desafio acrescido, ou seja, que o mercado de trabalho traz aqui desafios acrescidos a nível daquilo que possa acontecer? Não traz mais desafios do que têm os outros países europeus ou ocidentais. Portanto, onde há falta de talento é o mesmo. Temos apostado muito na formação de pessoas, nos profissionais de áreas que não existem em Portugal, nós fazemos-las. E temos áreas inteiras que foram criadas a partir de 2 ou 3 colaboradores e formando os restantes. E, portanto, não podemos esperar só que o mercado nos venha trazer os profissionais, nós também temos que os preparar. E já agora, se me permites, uma nota. Eu afiro a abordagem das empresas com o modo como tratam os trainees. Há quem queira trainees porque quer pagar pouco, só. E acaba a formação e o trainee sai. E geralmente isto corresponde a um modelo de pouco valor acrescentado. E pode fazê-lo com um programa de crescimento e de formação e de qualificação dos talentos que sabe que não existem no mercado. E nós temos admitido 200 estagiários por ano, nos últimos 5 anos, todos os anos entram cerca de 200, e a ideia é precisamente ter as qualificações das áreas onde não existem. Integram-se em equipas onde já estão alguns, mas onde não encontramos no mercado. Portanto, nós temos que ser autodegenerativos e criar de dentro aquilo que não existe no mercado. Já agora uma nota, também recrutámos no mundo 620 licenciados ou doutorados de 67 nacionalidades, que é o que temos neste momento. Portanto Portugal ainda é atrativo, não é? Há fatores e não tenham dúvidas que há. Eu não preciso dizer que o sol que é bom, que as pessoas são simpáticas, a comida é boa, segurança que é um dado muito relevante. Temos níveis de segurança, só temos que pensar se somos o segundo ou o terceiro ou o primeiro do mundo naqueles rankings que por aí há. Portanto, há vários fatores positivos. Temos é que ir buscar aqueles que nós não temos ou criá-los por nós. E, portanto, ficar de braços cruzados a dizer que não há talento, eu acho que não é a resposta. Porque não podemos pagar o mesmo que as outras empresas, nós temos soluções, não é pagar o mesmo, porque não vamos pagar vencimentos alemães, nem franceses, nem americanos. Agora, há outras soluções que nós pomos em cima da mesa e que fazem a diferença. E vocês têm muitos centros de competência aí, como é que vocês fazem essa... Tem nos centros? Normalmente é para os centros de competência. A grande maioria dessas pessoas. E que a partir dos centros de competência também conseguimos criar áreas de negócio para venda exterior, para o exterior, para fora. Criamos para nós e vendemos. Muito bem. Portanto, não ter talento, sim, é verdade. Sim. E às vezes é uma desculpa, não é dizer que não há, as empresas estão muito... E se calhar a Delta faz também o mesmo, não é? Estar a criar aquela, principalmente em funções um bocadinho mais específicas, tem que... Eu concordo totalmente com o que o Pedro disse. Nós também não temos a política do estagiário que vai lá só durante um período e que sai. Não temos um programa tão estruturado. Vão entrando ao longo do ano, mas o objetivo é as pessoas vão se desenvolvendo e vão ficando. Portanto, vamos capitalizando a massa humana com estas entradas, ainda que não seja um programa tão estruturado, se calhar, como na Siemens. Programas estruturados fizemos já pontualmente em 2 áreas, na área comercial, onde fizemos também aqui um programa de norte a sul do país, que fomos buscar aos politécnicos, fomos buscar às universidades, fomos buscar às escolas profissionais e, de facto, fizemos esta entrada por baixo de estagiários acabados de sair para aquilo que é a nossa área principal, que é a área comercial, portanto, e criamos esse talento interno, até porque há muito know-how interno que tem que ser passado e que, por muito que se queira, o mercado não tem, não é? Portanto... E a cultura também, não é? Sem dúvida. Muito bem, entretanto, já estamos aqui quase acima do nosso tempo, portanto, aqui uma última pergunta para os 3, 2 em 1, que é pedir, que eu sei que é difícil, mas aquele que consideram ser o grande desafio, assim, mais presente, não é? Não vale a pena pensarmos muito em futuro daqui a 5 anos, porque acho que isso ninguém sabe muito bem com que variáveis é que vamos estar aqui a trabalhar, mas o grande desafio e aquilo que é... ou que deve ser, no caso do Pedro, pode identificar aqui aquela que deve ser a principal aposta das empresas e aquilo que é o vosso foco neste momento.
Não sei quem quer começar. Queres começar tu, Pedro? Agora Employer que estás a branding querer. ou em termos gerais? Não, em termos gerais, como quiser. Temos aí A nível do mercado de trabalho. de mercado de trabalho, temos aí um furacão que entra à Inteligência porta artificial, dentro, não é? que mexe Ainda conseguimos ter toda uma conversa sem quase falar que em não inteligência falávamos. artificial. Não, Quase, desta vez quase que não falávamos. Mas se perguntas o maior desafio, eu acho Certo. que esse é mesmo um desafio muito sério. Claro. E ainda nem percebemos uma boa parte do desafio que vamos ter. Ou seja, eu há dias falava, era com o Pedro, Sim. que temos feito e desenvolvido nos últimos ano e meio uma quantidade enorme de projetos a integrar a inteligência artificial e a fazer formação em inteligência artificial, mas tenho a sensação que ainda não fizemos 10% do que há para fazer. E mesmo assim está a ser otimista, 10% acho que é muito. Se calhar estou a ser otimista, portanto, imagina o impacto em 2, 3, 5 anos que aí vem, que nós não cabem dentro dos nossos quadros mentais. Portanto, vamos ter que reformular e fazer upgrades no nosso software mental, porque ele neste momento não está preparado para comportar tudo. Agora, é para trabalhar com os dados que temos. E eu julgo que este é um fator que vai mexer por dentro com as organizações. E vai também ter impacto, enfim, na atração e fidelização de talento, não é? Acaba por ter, por inerência. Este é seguramente um fator. O outro, referiu há pouco, é a geração Z, que é o futuro. Não estou a dizer que os outros não são o futuro. Mas sim, esse é outro tema, não é o da longevidade, mas enfim, essa é outra conversa. Rita? Complementando o que o Pedro disse, não vale a pena estarmos a repetir. Claro. Claramente este vai ser um desafio, mas isso obriga-nos ainda a ter alicerces mais fortes. Trabalhar ainda mais estas componentes todas que falámos. Ter um bom ambiente de trabalho, ter segurança, ter transparência, ter consistência, ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ter um projeto desafiante. Portanto, em momentos de grande turbulência, é preciso mesmo ter esta infraestrutura muito sólida e consistente para aguentar este embate. E, portanto, é o desafio que eu acho que nós temos, é não perder o foco nestas transformações todas, mas manter os alicerces muito sólidos. Subscrevo por inteiro. Nem tinha pensado nisso assim. Muito bem, eu focando aqui um pouco naquilo que é quase que a solução, aquilo que apontamos como mais uma solução, ou um ponto a que as empresas devem focar, e não querendo repetir nada do que já foi dito. Portanto, eu focava aquilo que é a personalização. Nós falamos muito de personalização em muitos segmentos, no mercado, no consumo, e no mundo do trabalho a personalização tem um fator muito importante. Ou seja, o que é hoje para mim uma perspectiva de carreira não é igual a de um par que está sentado ao meu lado, que tem a mesma função que eu e que tem uma perspectiva de carreira completamente diferente. Aquilo que é a minha ambição do ponto de vista de formação não é necessariamente igual à de um par exatamente como eu. Portanto, e esta componente da personalização, com a ajuda da inteligência artificial, que nos consegue também dar este músculo para trabalhar todos estes dados, acredito que possa ser um fator extremamente relevante para o futuro das organizações e para a capacidade de reter e atrair talento, porque, mais uma vez, a personalização torna as pessoas como um asset único nas organizações, permite cumprir ou trabalhar para aquilo que é a expectativa de cada um dos indivíduos, e isto traz muito valor acrescentado, para além de tudo o que já foi dito e que é também de todo muito relevante. Ou seja, a proposta de valor, e centramos aqui um bocadinho mais no employer branding, a proposta de valor em termos de marca de empregador já não pode ser uma proposta de valor só única, tem que estar mais direcionada. Exatamente, onde também já não serve a todos, portanto aqui a personalização e aquilo que é, ou trabalhar o indivíduo, começa a ter uma preponderação também bastante elevada e muito valorizada pelos profissionais. E por si só também já é um grande desafio. Muito obrigada aos três por estarem aqui hoje, pela vossa partilha. Certeza que os desafios são muitos, falaremos mais vezes, com certeza. Obrigada. Obrigada também a quem esteve a assistir. Voltamos em breve com um novo tema e novos convidados. Obrigada.